Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Tô com saudade já, hein? A turma tá cada um no seu horário, meio que dispersos, mas a gente está tentando se encontrar aí. Eu espero que vocês consigam, né, encontrar as atividades no Classroom, fazer todas as atividades, assistir os vídeos, né? E é, nós vamos buscar agora cada vez mais avançar no conhecimento da nossa disciplina e eu preciso, assim, do esforço de vocês, um esforço muito maior, claro, porque é uma dinâmica própria de você estar em casa e falar assim, pô, estou em aula, eu preciso estudar, esse é o meu horário, né? Então, ó, o professor foi lá e comprou um quadro aqui para a gente poder né, ter um pouco mais de dinâmica como a da sala de aula, né? E eu quero estar me aproximando de vocês. Então, convidem os colegas, falem, pessoal, vamos estudar, vamos lá, nós não podemos passar esse ano em branco, nós temos que aprender, nós temos que realmente avançar no nosso conhecimento e vencer as dificuldades. Tá? Então, fiquem tranquilos com relação às dinâmicas que vão se apresentando aí, isolamento, volta uma atividade, fecha outra, notícias uma atrás da outra. A vida tem a sua dinâmica. Fiquem tranquilos, né? Tentem sossegar o coração aí, mas vocês são jovens, vocês estão em plena evolução no aprendizado, na mente, no coração, e isso vai servir, inclusive, para fortalecer ainda mais vocês. Tá? Então, dentro da nossa disciplina de práticas administrativas, né, nós temos que fizemos um planejamento inicial da empresa, né, e depois nós começamos com aquele planejamento, ele começa a se tornar vivo nas atividades da empresa. E aí nós vimos que existe uma ferramenta que é um controle, que é o livro caixa. Passei aqui o livro caixa. Tá? Então, o livro caixa, o que ele registra? Ele registra as entradas, saídas, do quê? De recursos financeiros. Tá? Então, ele registra as entradas e saídas de recursos financeiros, entenda-se recursos financeiros, dinheiro. Né? Por que é o livro caixa? Porque aquilo que você movimenta no banco, ele tem um controle próprio e específico do banco. Lá no extrato bancário, você tem o controle do banco, né? E no livro caixa você tem, então, o controle físico dos recursos que aparecem para você, que vão surgindo e que você vai movimentando dentro da empresa no dia a dia mesmo. Pode ser na gaveta do caixa, pode ser no bolso do dono da empresa, né? Mas são valores que você não pode perder o controle deles, tá? Então veja só, nós tínhamos feito isso em sala de aula, nós fizemos na primeira etapa das atividades em home, né, em domicílio, e agora nós estamos retomando ele já no modelo das atividades dentro do Classroom, para que vocês possam se ambientar com o Classroom e a gente avançar no desenvolvimento das informações. Então, o livro caixa, ele apura o saldo do caixa. Tá? Então, como que funciona? Olha, lembra que eu tenho lá um número de ordem, que é uma sequência dos documentos, eu tenho a data, né? Eu tenho o histórico, onde eu vou descrever tudo o que tem de informação sobre aquela movimentação. Nesse histórico,
eu coloco se é uma entrada, se é uma venda, se é uma compra, eu coloco o nome do fornecedor, eu coloco o nome, o número do documento. Eu poderia ter uma outra coluna aqui para o número do documento especificamente, mas como eu estou com pouco espaço aqui, então eu vou colocar aqui, eu posso colocar no histórico. Então no histórico eu tenho lá o tipo de operação, tá? Se é compra, se é venda, né? Se é pagamento, se é recebimento, tá? Eu tenho o fornecedor, o cliente, o cliente. Eu tenho o número do documento, nota fiscal, né? E assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma coluna do débito, uma coluna do crédito, tem que diminuir aqui por causa do meu espaço. Débito, outra do crédito e outra do saldo. Tá? A coluna do débito são as saídas, tá? Se debitou, ou seja, saíram recursos. Você pode escrever aqui também saídas. Tá? Se quiser fica mais fácil, tem formulário que vem com a informação saídas, tá? E o crédito são as entradas. Né? Então, crédito são as entradas. Você pode escrever aqui também. Então, nós temos, ó, quando eu faço a conta, imagina que eu tive aqui um pagamento, tá? Que eu paguei R$200, tá? Então, eu paguei R$200 aqui. E eu tive um recebimento na coluna do crédito de R$500. Bom, quanto que sobrou no meu caixa? 500 que entrou, menos 300, menos 200 que saiu, sobrou 300. Né? Lembrando o seguinte, que eu não posso pagar uma conta sem ter dinheiro. Né? Então, qual que é a lógica? Para eu ter pago essa conta aqui de 200, eu teria que ter um saldo anterior aqui para eu poder sacar o dinheiro e pagar. Porque como que eu paguei uma conta? Se o sócio foi lá e ele emprestou dinheiro para a empresa, falou assim, não, eu tenho dinheiro aqui, eu vou pagar, depois eu tiro do dinheiro da empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que lançar que foi um empréstimo recebido. Tá? Ou seja, imagina o seguinte, você chegou um cobrador lá na empresa, né? E o dono da empresa olhou na gaveta do caixa da empresa e ele não tinha dinheiro, tá? Mas ele tinha o dinheiro na carteira dele. Mas esse dinheiro é pessoal dele. Uma coisa é a empresa, outra coisa é o dinheiro dele, né? Da pessoa física. Aí o que ele fez? Ele pegou, tirou o dinheiro da carteira, foi lá e pagou o cobrador, o fornecedor que veio cobrar a conta, né? O que aconteceu naquele momento? O que aconteceu foi o quê? Foi um empréstimo recebido. Para eu ter pago esses 200 aqui, ó, entrou um crédito aqui de R$200, tá? R$200, eu tinha então um saldo de R$200, e aí eu fiz o pagamento, paguei R$200. Pronto. Quanto que sobrou de saldo aqui depois que eu paguei essa conta de 200? Não sobrou nada, né? Sobrou nada. E aí, depois que eu recebi 500, agora eu vou pagar o empréstimo. Então, olha como que muda aqui o meu saldo de caixa, olha. Eu recebi 500, o meu saldo então passou a ser 500, né? E aí eu vou colocar lá, ó, pagamento de empréstimo. Quanto que eu vou pagar? Vai sair R$200. Quanto que sobrou? 500 menos 200, sobrou 300. Tá? Então,
o livro caixa, né, ou o relatório de caixa, ou o movimento de caixa, ele faz justamente esse processo de movimentação dos valores e registro dos valores. Tá? Nós, então, temos que ele registra todos os valores que movimentaram dentro do caixa da empresa. Você poderia ter um livro de registro para aquilo que foi para o banco, tá? E fazer o controle, ou você poderia ter um movimento único, tá? Porém, aí você vai ter que controlar dois saldos, saldo de caixa e saldo de banco, fica mais complicado. Então, o ideal é que você faça um controle para o caixa e outro controle para o banco, sendo que no banco você já tem um extrato bancário que te ajuda, né? Então, essa é a primeira aula sobre o livro caixa. Nós já tínhamos outras aulas gravadas lá, e nós vamos avançar com esse conteúdo dessa semana, e eu já vou lançar as atividades para vocês, tá? Mas essas atividades, elas serão baseadas nos valores que eu vou dar, para ficar mais fácil para vocês fazerem responder as questões lá no formulário do Google Classroom, ok? Grande abraço para vocês.